A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Sempre que possível faremos vídeos contra os opositores e políticos da CCB que procuram se beneficiar com a fama ou dinheiro. Já falei algumas vezes que não temos nada contra com quem ganha dinheiro no YouTube com conteúdos que visa edificar e não trazer dissensões, guerras ou intrigas. Quando falamos o que o povo quer ouvir, sentir e receber, estamos fazendo conforme já foi profetizado na palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, dos versos 3 ao 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Esse tempo já chegou para uns, enquanto para outros estão deixando-se levar por falácias e fantasias de homens que estão enganando alguns membros da CCB. Continuando no mesmo capítulo de Timóteo, veja o que a palavra de Deus nos ensina no verso 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. A palavra de Deus nos ensina a perseverar e continuar servindo a Deus, falando da sua doutrina, da salvação, sem ter medo de sofrer. O canal Arca CCB fará sempre isso. Não ficaremos agradando ninguém, mas mostrando dentro da palavra de Deus o que sempre fomos ensinados, ser fiel até a morte para com Deus e um dia alcançar a coroa da vida eterna. Mais uma vez, o cidadão Carlos Reinar deixou bem claro que está em cima do muro. No início da sua caminhada no YouTube, tinha conteúdos edificantes para a nossa igreja. Mas com o passar do tempo, deixando a fama subir para sua cabeça, infelizmente veio a se perder, veio a cair no buraco, onde atualmente se tornou mais do que um youtuber, um verdadeiro político. Eclesiastes capítulo 7, verso 7. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. O que é que engana o homem? A vaidade, a fama, o dinheiro e o fanatismo. Tudo isso faz com que o homem se corrompa e assim se torne agradável para qualquer tipo de telespectador. É como que se o homem ele quisesse agradar o homem e não agradar a Deus. Como Judas se corrompeu pelo dinheiro, quantas pessoas que pela arma do YouTube se sente útil, agradável pelos conteúdos que não edificam em nada, que só traz dissensões, guerras e iras, e assim continuam se alimentando das dissensões, das contendas, intrigas e fofocas, de tudo que é ruim, achando que estão resolvendo a situação de muitos. E quantas pessoas que caem nessas armadilhas diabólicas e não percebem? Não seja mais ingênuo. Provérbios, capítulo 14, verso 15. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. Devido aos problemas, guerras espirituais, dissensões, as pessoas no seu desespero, em vez de buscar a Deus, preferem ouvir as falácias dos canais de opositores e ainda obedecer aos falsos conselhos do que esperar a Deus tomar os caminhos certos. Discípulo do Ricardo Adam, um dos pioneiros em críticas e oposição contra a CCB. Logo depois me informaram que Carlos Reinar vai no canal do Fernando Galli para falar a respeito do pecado de morte, e sempre com os mesmos ataques, ao qual precisa muito se atualizar e sair dessa política. Vejamos o que o nosso irmão ancião ensina a respeito do pecado de morte. Há um costume antigo no meio da Irmandade, quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes comentando um com o outro, conhece o irmão fulano? Conheço. Então ele pecou de morte. Ah, pecou de morte? É. E a esposa dele, a esposa daquele, e aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Nunca devemos, em hipótese alguma,
dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. E somente a Ele. Carlos Reinart, eu acho que está na hora de você descer do muro e ser mais autêntico. E explicar para os seus apoiadores se você defende a família cristã da CCB ou é contra a congregação. Como diz a palavra de Deus, quente ou frio, morno não. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Mas, porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Tome muito cuidado, pois ser morno é estar no meio, ou digamos, em cima do muro. Alguns irmãos já vieram no canal Arca CCB afirmando que o seu propósito não condiz com a palavra de Deus. Infelizmente ainda existem alguns ingênuos no teu meio que continuam cegos, apoiando as heresias que você já falou. Outra vez você correu numa live onde participou com todos os opositores da CCB, não é mesmo? E o que você fez? Simplesmente apoiou, e todos aqueles que te apoiam estão contra a CCB. Mas como falei, tem muitos ingênuos que se deixam levar por palavras e enfeites do que continuar firmes na doutrina de Cristo Jesus. Infelizmente são pessoas seguindo os falsos mestres. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 5 ao 6. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. O verdadeiro cristão não fica tentando conquistar ninguém com bajulações ou com conhecimentos humanos, mas com o anúncio da palavra de Deus, sem beneficiar os próprios interesses. Ser verdadeiro cristão é ser autêntico, é defender os seus irmãos, é proteger a doutrina de Cristo Jesus, e não ficar como o famoso leve-trás, tá mais para Judas do que para um seguidor de Cristo Jesus. Faça como eu fiz quando ocorreu questões internas dentro da CCB. Eu fui conversar na paz, no amor, com personalidade, levando a palavra de Deus. E tudo se resolveu. Quando ocorre algum problema e a pessoa sai correndo para o YouTube, a pessoa está simplesmente causando escândalos da obra de Deus. E costuma falar sempre a mais do que verdadeiramente ocorreu. Mateus capítulo 18, dos versos 6 ao 7. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele se pendurasse o pescoço a uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Simplesmente é isso que muitos opositores fazem, diminuindo a fé e a comunhão de muitos. Porém, no final, a sua recompensa já está preparada. Essa postura de ficar expondo questões internas da CCB ao público é uma postura de pessoas covardes, falsas, mentirosas e não daquelas que amam o próximo, que cuida da sua família cristã. Quem cuida da sua família cristã tem o zelo de sempre resolver suas questões dentro de casa e não fora dela, expondo para qualquer um. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. O pensamento e propósito de nós da CCB é de sempre melhorar na presença de Deus, buscando pela força de Deus a colocar em prática a sua palavra, e não ficar colocando questões internas da igreja na internet,
porque você já viu o resultado daqueles que ficam gerando escândalos e a recompensa que estará ganhando isso, conforme já foi mostrado aqui no verso anterior. Carlos Einar, mostre na Bíblia onde que a sua postura e propósito no YouTube está sendo correto. Vamos lá, não precisa mostrar para nós, mas mostre isso para o teu público, para os teus seguidores, que você está continuando a preservar a santa doutrina de Cristo Jesus e que está ensinando esses teus seguidores a colocar em prática, utilizando da mesma postura que você usa aqui na internet, que é de que? Falar mal, depois defender, depois falar mal novamente e depois defende. Mostre a sua personalidade, não fique em cima do muro, não seja morno, porque os mornos Deus vomitará. Eu acho que já está mais na hora de você mostrar sua verdadeira face. Mostre quem realmente você é ou está sendo. Pare de ficar fazendo política da boa vizinhança, isso não serve para um verdadeiro cristão. Isso é agir com falsidade, é seguir a Satanás e não a Deus. Gálatas capítulo 2, verso 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Romanos capítulo 16, dos versos 17 ao 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos